Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo tratou sobre a empenhorabilidade do bem de família. Já vou tecer maiores considerações sobre os aspectos fáticos. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Nós estamos aqui na hipótese vendo o recurso especial 1.888.863 de São Paulo. A referência completa do julgado desse RESP 1888863 e também a ementa, os senhores vão encontrar na disponibilização desse vídeo. Vamos lá, o que nós tivemos aqui no aspecto fático que ensejou a pretensão que desagou no STJ via recurso especial? Nós tínhamos na origem, nos fatos, um imóvel em condomínio utilizado apenas e exclusivamente por um dos condôminos durante muitos anos, para fins de moradia, sua moradia e de sua família. E aí o outro condômino ajuizou uma ação de arbitramento de aluguéis, já que você, condômino 1, utiliza o imóvel sozinho e ele é nosso, eu, condômino 2, quero que você me pague aluguéis proporcionais. Nós tivemos uma sentença de procedência com trânsito em julgado, que fixou lá aluguéis, o valor pretérito, atendendo à prescrição, geraria em torno de R$100 mil, e fixou lá, portanto, o dever de ressarcir pelo uso exclusivo do imóvel em copropriedade. Muito que bem. O autor, beneficiário, portanto, do crédito, credor da quantia, iniciou o cumprimento de sentença e pediu desde logo a penhora dos 50% do imóvel que não é dele, credor, que é do outro condômino, pertencente, portanto, ao executado. A questão, a discussão quanto à empenhorabilidade do bem de família, a alegação do executado foi justamente em relação à empenhorabilidade do bem de família, porque o imóvel é utilizado para a moradia dele e de sua família. E a questão chegou até o STJ. Quanto à empenhorabilidade do bem de família, nós temos a Lei 8.009 de 90, que, vejam, dispõe sobre a empenhorabilidade do bem de família. E aí no artigo 1º nós temos a regra: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, quer dizer, é uma impenhorabilidade, mas é relativa, porque a própria lei traz quais são as exceções. Antes de tratarmos mais aprofundadamente das exceções da empenhorabilidade do bem de família, eu quero ver com os senhores a possibilidade de um condômino pagar aluguel, indenizar pela posse exclusiva ao outro condômino. Isso já foi reconhecido pelo STJ, dentre outros, nesse recurso especial 1.966.556 de São Paulo, de onde se extrai que um coproprietário pode ser obrigado a pagar aluguéis em favor do outro coproprietário se utilizar o bem de modo exclusivo. Isso também é o que decorre do artigo 1319 do Código Civil. Se um dos coproprietários fica impedido de utilizar o bem comum, bem em condomínio, e o outro permanece utilizando o imóvel exclusivamente, há o dever de pagar indenização àquele que está privado do regular domínio sobre a coisa, o que pode ser feito pelo que se convencionou chamar de aluguéis. Ok? Aí a gente volta para a Lei do Bem de Família, a Lei 8.009 de 90, que no artigo 3º prevê as hipóteses de exceção. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo, seja execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer natureza, salvo se movido. Então aqui vamos começar a ver as exceções. Tem lá algumas exceções que já foi objeto de nossa análise em diversas passagens aqui. Nesse caso, o fundamento, segundo o STJ, é o inciso 4º. O inciso 4º prevê
que a cobrança de impostos, predial ou territorial, cobrança de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, excepcionam a regra de impenhorabilidade. E aí a gente chega à interpretação. O STJ interpretou esse dispositivo, artigo 3º, inciso 4º da Lei 8.009 de 90, no sentido de que as obrigações propter rem estão incluídas nesta exceção e podem gerar a penhora do bem. Então, a natureza propter rem da obrigação afasta a impenhorabilidade do bem de família. Você não vai encontrar aqui expressamente obrigação propter rem, mas a lógica que justifica o inciso 4º para impostos, taxas, contribuições, é que elas acompanham o imóvel. E a obrigação propter rem é justamente a obrigação que se vincula ao direito real. Então, qual é a definição de uma obrigação como propter rem? Preenchimento de 3 elementos. O primeiro elemento é a vinculação da obrigação com determinado direito real. O segundo elemento é a situação jurídica do obrigado. O terceiro elemento é a tipicidade da conexão entre a obrigação e o direito real. E aí o STJ foi estabelecendo na fundamentação o link da situação narrada com esses elementos da obrigação propter rem. A obrigação de pagar aluguel por uso exclusivo do bem tem por fundamento o direito real de copropriedade. Então, é o direito real de posse que fundamenta o dever de indenizar. É o fato do credor, do autor, não ter a posse do bem que ele é coproprietário, que justificou a condenação do réu a lhe pagar o dever de indenizar. Então, essa obrigação de indenizar decorre do direito real do devedor, porquanto, sem a copropriedade estabelecida na modalidade condominial, a coisa não seria comum. Via de consequência, não se aplicaria o artigo 1319 do Código Civil, que determina o dever de indenização dos demais condôminos privado da posse da coisa. Ou seja, o 1319, a obrigação de reparar, decorre da natureza de direito real. A exigência de tipicidade da obrigação propter rem ocorre para impedir que terceiros criem novas obrigações e as operem e as oponham a titulares de direito real. Nesse sentido, a obrigação de indenizar os demais condôminos pelos frutos que se percebe da coisa decorre de previsão legal, artigo 1319 do Código Civil, na subseção justamente que versa sobre os direitos e deveres dos condôminos. Então está cumprido, portanto, o requisito da tipicidade. A obrigação que se imputa ao coproprietário para fins de indenizar os demais que não dispõem da coisa independe da sua vontade, uma vez que decorre diretamente da sua qualidade de titular de um direito real. A obrigação de indenizar decorre, como nós vimos, da cotitularidade, da copropriedade e do uso exclusivo do bem. Independe, portanto, de sua declaração de vontade. Então, o dever de pagar aluguel, essa indenização pelo uso exclusivo do bem comum, configura-se como uma obrigação propter rem. E, por esta razão, se enquadra na exceção prevista no inciso 4º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, apto a afastar a impenhorabilidade do bem de família. Todas as circunstâncias do inciso 4º desse artigo 3º caminham na mesma lógica das obrigações propter rem. Por que pode a cobrança de impostos? Por que pode a cobrança de taxas e contribuições? Porque elas são decorrência do imóvel, né? É verdade que a Constituição concede uma proteção à impenhorabilidade do bem de família, mas essa proteção se funda na ideia de proteger o direito do núcleo familiar, que é o proprietário do bem e nele reside, contra terceiros credores. Só que nessa situação, na situação dos autos, isso não se dá, porque o credor também é um proprietário. Sendo, portanto, indevido que o coproprietário, devedor, que se utiliza exclusivamente da posse do bem,
faça jus da Lei 8.009 de 90 para prejudicar o direito de um outro proprietário, o direito de um condômino, que compartilha dos mesmos direitos e dos mesmos deveres em relação ao bem. Então, a conclusão que o STJ chegou neste julgado, RESP 1888863, é a de que a obrigação do coproprietário de pagar aluguéres de imóvel que este utiliza com exclusividade, como moradia por si e por sua família, em favor do outro, pagar aluguel em favor do outro coproprietário, configura-se como obrigação próprio terreno, afastando, assim, a impenhorabilidade do bem de família. Ok? Então, essas as considerações que eu separei para fazer com os senhores nesse vídeo. Vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.